Uma vez mais, muito boa noite a todos. O meu nome é Rafael Pereira, sou membro e voluntário da Nova Acrópole Eiras Cascais e hoje vou acompanhar-vos nesta aventura de descoberta daquilo que foi, a meu ver, um grande filósofo, um grande homem e um grande exemplo que ainda hoje podemos recuperar e que devemos revisitar, reler, redescobrir, divulgar vezes sem conta. Estou a falar, obviamente, de Giordano Bruno e devo dizer que é com genuína satisfação que vejo neste momento 82, 85 pessoas reunidas numa noite de quinta-feira para ouvir falar deste filósofo, e eu acho que isto é sem dúvida extraordinário e é uma consequência, digamos que um acidente positivo desta situação em que nos encontramos todos, não é? Talvez se esta conferência fosse presencial, provavelmente a nossa experiência não haveria tanto quórum, mas no entanto já estamos 86 pessoas e eu acho que isto merece a pena ser dito, porque Giordano Bruno é um filósofo que merece a nossa atenção. Foi um filósofo que distinguiu-se, que conseguiu elevar-se perante as circunstâncias que a sua altura lhe presenteou, e não foram poucas, e é um filósofo que, à superfície, pode parecer um pouco dissonante, porque ele, digamos que levantou muitas ondas na sua altura, foi muito criticado, foi perseguido. Ele escreve nas suas obras, às vezes com um tom um pouco, digamos que arrogante. Giordano Bruno é um homem de fogo, é um homem que está sempre no ataque. Então, quem entra em contacto com Giordano Bruno superficialmente pode, às vezes, ter um pouco de dificuldade em harmonizar-se com ele. Devo dizer que não é uma personagem fácil. No entanto, as coisas que valem a pena na vida, as coisas que verdadeiramente valem a pena na vida são sempre difíceis. E descobrir Giordano Bruno é difícil, mas vale a pena. E algo que eu posso confessar é que, apesar desta dificuldade às vezes de um primeiro contacto com ele, ao aprofundarmos o seu pensamento, as suas ideias, a sua obra, o que aparece é uma coerência. O coração, o cerne da obra e também da própria vida de Giordano Bruno, porque neste caso ele é especial neste sentido em que não podemos desassociar a sua obra da sua vida, porque à imagem dos filósofos da antiguidade ele tinha esta coerência entre aquilo que pensava e aquilo que ele tentava viver. Então, ao entrarmos em contato com o coração da sua obra e do ser humano que ele foi, o que começa a transparecer é uma espécie de diamante. Um todo coerente e cristalino. E esta é a experiência que eu tenho tido ao investigá-lo. E eu quero transmitir um pouco desta informação, mas também desta vivência que eu tenho tido ao desvelar a sua obra. Ok, então eu vou fazer aqui vou compartilhar a minha tela convosco, porque tenho aqui uma apresentação. Muito bem. Quero só mostrar-vos aquilo que vai ser a estrutura da conferência, para que também possam, à medida que vão recebendo a informação, conseguir também estruturá-la. Nós vamos então começar por falar da sua vida, da vida de Giordano Bruno. Depois falaremos um pouco do contexto no qual ele se insere. Falaremos um pouco do Renascimento, do humanismo e também de todo o processo de, digamos que, evolução científica que acontece, que coincide precisamente, cujo início coincide com a morte de Giordano Bruno, e falaremos, por fim, também da sua cosmovisão, da visão que tinha do mundo e também do funcionamento interno do universo, e
de algumas ideias que ele tinha sobre a evolução humana. Portanto, esta será a estrutura da aula. A aula terá mais ou menos 1 hora de duração, daí que não iremos ver cada um destes pontos de forma exaustiva. O meu objetivo é dar-vos algumas ideias síntese daquilo que tem sido a minha compreensão e também reflexão sobre este tema. Bom, comecemos então um pouco por falar um pouco sobre a vida de Giordano Bruno. Ele nasce em Nola, portanto Nola está localizada na Itália, está a cerca de 20 km a norte de Nápoles e é uma pequena cidade que está à beira de duas grandes montanhas, do Vesúvio e da montanha de Sicala. Giordano Bruno nasce no seio de uma família humilde, o seu pai é militar e pensa-se, segundo alguns autores, mas isto não aparece em todos os autores, mas pensa-se que durante a sua infância ele entra em contacto com alguns autores clássicos como Pitágoras e Platão, naquilo que era o seu círculo familiar. Muito jovem, com 17 anos, ele ingressa no Mosteiro de São Domingos de Nápoles, mas antes de entrarmos neste período da sua vida, quero partilhar convosco uma história que é o próprio Giordano Bruno que partilha sobre a sua infância. Portanto, Bruno conta-nos que certo dia ele decide ir até ao tal montanha Sicala que existia ao pé da sua casa, ao pé de Nola, e que ficou surpreendido porque essa montanha a natureza era fértil, era exuberante, e aquilo impactou, surpreendeu. E desde essa montanha de Sicala ele conseguia ver o grande Vesúvio à distância. E o Vesúvio parecia-lhe um monte estéril, hostil, descurecido, feio. E é então que ele ouve uma voz dentro dele, como que a imaginação dele a falar e a dizer-lhe que não, que o Vesúvio, na verdade, também é uma montanha muito bonita e fértil. E então ele decide ir até ao Vesúvio. E ao chegar ao Vesúvio, é então que se depara com uma beleza natural incrível. E desde o Vesúvio, ele olha para o Monte Sicala e o Monte Sicala parece-lhe um monte hostil e feio. E esta é uma história interessante porque o próprio Giordano Bruno conta-nos esta história e diz que foi um momento na sua juventude que o marcou profundamente. Porque, de alguma forma, foi o primeiro momento em que ele se apercebeu de algo que veio a ser marcante em toda a sua investigação e em todo o sistema filosófico que ele monta. E que é a ideia de que, através dos sentidos, nós não podemos chegar a verdadeiramente conhecer as coisas. Para Giordano Bruno, tentar chegar à essência última das coisas através dos sentidos é como tentar compreender o Sol através dos seus reflexos nas águas turbulentas. Bom, ele ingressa então no Mosteiro de São Domingos de Nápoles e é aí que ele adota o nome de Giordano, porque o seu nome que lhe é dado à nascença é Filippo. E Giordano Bruno, ele na sua vida regular, ele destaca-se porque ele tem uma capacidade intelectual enorme. Ele tem um apetite intelectual voraz e não é passado muito tempo que ele é chamado a Roma para uma entrevista com o Papa por causa do sistema de memória que ele desenvolve. Esta entrevista acabou por não ser frutífera, acabou por não dar em nada, mas de facto mostra que Giordano Bruno já desde uma jovem idade que se destaca. É também nesta altura que ele começa a entrar em contacto
devido a ter disponível para si as bibliotecas dos mosteiros, ele começa a entrar em contacto com muitos autores clássicos que o vão influenciar profundamente. Ele é então ordenado padre e aprofunda os seus estudos, e até que em 1576 ele, com 28 anos, ele é processado por heresia e tem que fugir e abandonar o seu hábito de monge dominicano. E este processo acontece porque, como dizia, Giordano Bruno tem um apetite voraz, e o seu apetite incluía não só os livros que eram permitidos, mas também muitos livros, muitos autores, muitas ideias que na altura eram que não eram permitidas, que eram proibidas. Conta-se também que Giordano Bruno, no seu quarto no mosteiro, ele deitava fora todas as imagens de santos e ficava apenas com um crucifixo. Ou seja, ele tinha certos comportamentos e defendia certas ideias e escondia certos livros, digamos, tinha um comportamento que no geral não era aceitável. Então ele tem que fugir e é então, em 1576, que começa o seu périplo pela Europa. Portanto, de 76 a 91 é o período em que Giordano Bruno passa por diferentes cidades, por diferentes países, é quando ele escreve toda a sua obra e digamos que é a fase da sua vida em que ele realmente experiencia uma grande aventura. Logo a seguir à sua fuga de Nola, ele passa por várias cidades. Perdão. Ele passa por várias cidades no norte da Itália, por exemplo, pela cidade de Noli, onde ele acaba por ser professor universitário e ensina o sistema filosófico aristotélico. Em 79, ele se estabelece em Geneva, que é hoje na Suíça, e é protegido por este Marquês de Vico, que é também uma personagem interessante, porque este Marquês de Vico ele cria um ambiente em Geneva em que recebe muitos dos pensadores livres, pessoas que queriam fugir das guerras que existiam na altura devido aos conflitos religiosos. Não é? Portanto, estamos na altura, não é? Finais do século XVI, estamos em todo o período que há o conflito entre a Reforma e depois vem a Contra-Reforma. Portanto, todo esse conflito entre ideias religiosas que depois resulta em guerras onde morrem muitos seres humanos. Portanto, Geneva na altura era uma espécie de porto seguro, mas o que é interessante ver, já para conseguirmos ir criando uma imagem do caráter de Giordano Bruno, é que ele, apesar de ser influenciado e ser condicionado por essa circunstância, por esses conflitos, por essas intrigas, por todo esse cuidado que é preciso ter as pessoas ao expressarem as suas ideias, apesar de ele ser condicionado por isso, ele está claramente, internamente, ele está sem sombra de dúvida para além desse conflito. O que ele está à procura não é defender um lado ou defender do outro, ele transcende isso. Ele procura, e isso vemos claramente neste período da sua vida, ele procura um sítio onde ele possa desenvolver de forma livre o seu pensamento, sem limitações, sem censuras, sem ameaças, sem perseguições. Isso é o que ele está à procura. Bom, em Geneva, ele acaba por atacar as ideias de um professor, de um académico conhecido, e porque Giordano Bruno tinha também esta característica, era que ele não pedia com licença, não pedia por favor para expressar as suas ideias, e ele não tinha cuidado. Ele tinha a convicção de que o que ele dizia era a verdade. Podia ser ou não, mas ele tinha essa convicção. E para ele o mais importante era o que ele dizia, defender a sua mãe filosofia. Para ele o mais importante era a verdade acima de tudo. Portanto, ele não tinha, digamos que, não batia à porta, entrava. Isso colocou em graves problemas ao longo de toda a sua vida. Bom, ele acaba por ter que fugir de Geneva até que torna-se professor de filosofia em Toulouse, já na França, e acontece algo parecido. Ele entra em conflito
digamos que com os académicos e tem que fugir à mesma, mas em Toulouse acontece algo interessante, que ele torna-se professor, mas a Universidade de Toulouse tem uma característica que era os estudantes da universidade é que elegiam os professores. Os professores eram escolhidos pelos estudantes e ele foi escolhido para ser professor. E isto é mais uma peça do puzzle para entendermos, neste caso, o caráter do Bruno. Porque ele é uma pessoa que, apesar de ter não ter medo do conflito, da guerra aberta, é uma pessoa que extremamente carismática, que tem um magnetismo especial e que consegue impressionar, que consegue cativar, que consegue se destacar facilmente. Tem um quê de misterioso. E isso abre-lhe muitas portas ao longo da sua vida, mas também criou-lhe algumas dificuldades. Em 1581, ele chega a Paris e quando ele entra na corte de Paris, com o seu sistema mnemónico já, do qual vamos falar um pouco depois, já algo desenvolvido, ele impressiona. E ele é bem recebido na corte de Paris, ele é protegido pelo rei Henrique III, a quem dão autorização a Jordão de Bruno para dedicar a sua primeira obra, da qual nós conhecemos, A Sombra das Ideias, ao próprio rei. E o rei coloca-o numa posição académica num colégio, onde ele pode desenvolver um pouco as suas ideias, ajuda-o a publicar algumas obras. Portanto, esta sua passagem por Paris é, digamos que, benéfica para ele. No entanto, devido ao seu caráter, devido à sua vontade de se expressar, independentemente do conflito que poderia criar, ele acaba por ter que abandonar França e só um segundo, estou a tentar passar para o próximo slide, mas não estou a conseguir. É que está com delay. Ok. Então, ele, ao sair de Paris, ele vai para a Inglaterra. Há um pequeno detalhe nesta transição sua entre Paris, entre França e Inglaterra, que é de que o embaixador o embaixador inglês em França, envia uma carta para o secretário da Rainha de Inglaterra a dizer que brevemente irá chegar à Inglaterra um tal de Jordão Bruno cuja religião e ideias ele não aconselha. Ou seja, a fama de Jordão Bruno já o precedia. Ele, durante a sua vida, daquilo que eu li, dos autores que o comentam, ele foi o único filósofo do século XVI a ser excomungado por católicos, calvinistas e protestantes. Mas, como disse há pouco, isto criava também uma aura de mistério à sua volta, que lhe abria algumas portas. Isto foi o caso da Inglaterra, também porque no ambiente académico de Inglaterra, na altura, tudo aquilo que vinha de Itália tinha um certo fascínio, não é? Porque a Itália tinha sido o berço do Renascimento. Então, Jordão Bruno chega à Inglaterra, ele estabelece em Londres, na casa do embaixador de França, e tem uma passagem por Oxford, em que, se quiserem ser impressionados pela audácia e coragem de Jordão Bruno, aconselho-vos que leiam sobre esta sua passagem por Oxford, porque Oxford era na altura o bastião dos académicos que apoiavam Aristóteles, e a filosofia de Jordão Bruno era em muitos aspectos a antítese dos peripatéticos, dos que defendiam Aristóteles. Mas ele bate-se em Oxford e obviamente que acaba por ser expulso, regressa a Londres, e é então em Londres, num período de 2 anos, que ele produz algumas das suas mais importantes
obras. Causa, Princípio e Unidade, que é uma obra que vamos ver e comentar a seguir. Os Furores Heróicos, Acerca do Infinito, do Universo e dos Mundos, e A Ceia das Cinzas. Isto são apenas algumas das obras que ele publica em Londres. As três primeiras são consideradas pelo próprio Giordano Bruno como os pilares, as pedras basilares daquilo que é o seu sistema filosófico, as três primeiras, e depois a última, A Ceia das Cinzas, eu decidi colocar aqui porque é uma obra que é um diálogo que retrata precisamente um episódio que Giordano Bruno experiencia em Londres. Portanto, ele é convidado para a casa de um homem extremamente influente. Eles têm um debate onde Giordano Bruno apresenta a teoria heliocêntrica de Copérnico. Portanto, Copérnico publica o seu livro alguns anos antes de Giordano Bruno nascer, mas o geocentrismo só é derrubado já em meados do século XVII. Portanto, na altura em que vive Giordano Bruno, o geocentrismo ainda é um modelo dominante para explicar o cosmos. Portanto, a Terra no centro do universo, mais daqui a pouco eu vou-vos mostrar a minha imagem, já vamos conseguir ver e perceber um pouco melhor isto. Então, Giordano Bruno, nesta altura, já está a defender um modelo heliocêntrico, mas ele vai muito mais além disso. Ele usa o modelo heliocêntrico de Copérnico, mas ele transcende-o infinitamente. Vejam quão visionário é Giordano Bruno. Numa altura em que se defende a Terra no centro do universo e as estrelas estão todas num firmamento como lamparinas dispostas por Deus, e o mundo é finito e fechado. Portanto, nesta altura em que esta visão do mundo é dominante, Giordano Bruno defende que o universo é infinito. Portanto, não faz sentido dizer que nem a Terra nem o Sol estão no centro do universo, porque o universo é infinito, logo não tem um centro. Ele diz que, espalhados por todo o universo, pela imensidão do espaço infinito, estão estrelas, sóis, tais como o Sol do Sistema Solar, e todos estes astros e todos estes planetas e sistemas estão cheios de vida. Portanto, ele diz que as estrelas e os planetas são seres vivos. Ou seja, não são só corpos celestes, mas são sim seres vivos. Portanto, podemos nos interrogar como é que é possível que Giordano Bruno, nesta altura, porque vejam que ele não era astrónomo e ele tampouco acreditava na matemática abstrata como uma forma de conhecer a natureza em profundidade. Portanto, como é que é possível que ele sem fazer esta ciência experimental, não é? Através dos sentidos, ele consegue chegar a estas descobertas que hoje nós sabemos que coincidem com aquilo que nós conhecemos hoje. Portanto, se quiserem entrar neste tema, A Ceia de Cinzas é uma boa forma de o fazer. Depois, uma vez mais, ele tem que abandonar a Inglaterra, ele chega à França em 1585. Quando ele regressa à França, a instabilidade política devido ao conflito religioso é muito grande e ele encontra um ambiente que não é de todo amigável para ele. Ele tem que rapidamente fugir de Paris, e é então que ele viaja por várias cidades, vai a Praga, vai a Wittenberg. Em Wittenberg, na Alemanha, ele experiencia uma vez mais um porto seguro em Wittenberg. Ele passa, como disse, 2 anos. Ele publica as suas obras sobre magia. Ele é acolhido pelos académicos na Universidade de Wittenberg, onde se torna professor, mas depois acaba por ir para Frankfurt, e é em Frankfurt que ele conhece este Giovanni Mocenigo, que era um nobre veneziano
que o convida para regressar a Veneza para lhe ensinar o seu famoso sistema mnemónico, o seu sistema de memória, pelo qual Bruno era extremamente conhecido. Diz-se que Bruno tinha uma memória que era algo quase sobre-humano. E muitos destes, digamos, destes nobres, destes homens influentes, vinham nisto uma oportunidade de aumentarem o seu poder, de aumentarem a sua influência. Estes temas, digamos que herméticos, exerciam um grande fascínio nesta altura. No entanto, este Giovanni Mocenigo acaba por trair Giordano Bruno e fecha-o no seu sótão, chama a Inquisição e é então que Giordano Bruno é preso pela Inquisição. Primeiro eles retêm-no em Veneza e depois ele é extraditado para Roma. Em Roma ele passa quase 8 anos preso em condições lastimáveis e durante este período ele é torturado, ele é julgado várias vezes. Portanto, os inquisidores queriam que ele, no fundo, que ele se retratasse, não é? Que ele admitisse que as suas ideias não eram verdadeiras, que ele se redimisse. E Bruno nunca o faz. E durante durante as defesas que faz nos seus julgamentos, porque nós temos os registros escritos dos julgamentos, ele usa sempre a mesma tática. Ele começa o seu discurso parecendo que se vai retratar, mas depois, de forma muito habilidosa, acaba por reafirmar todas as suas convicções. E ele faz isto em todas as defesas, em todos os julgamentos, até que chega um momento que os inquisidores perdem a paciência e decidem condená-lo. O seu último julgamento foi em janeiro, 20 de janeiro de 1600, o último julgamento, e é então que Giordano Bruno, ao ouvir a sua sentença, não é? Sentença de morte, ele profere uma frase impactante. Ele diz àqueles que o estavam a condenar: vocês que me estão a condenar à morte estão com mais medo do que eu que estou a ouvir a sentença. Era de facto um homem que tinha uma convicção de fogo. E foi precisamente esse fogo que a 17 de fevereiro de 1600 consumiu o seu corpo, a sua dimensão física, e no Campo di Fiori, no Campo das Flores, em Roma. E se forem a este campo ainda hoje, há lá no centro da praça, há uma estátua de Giordano Bruno, e eu tive a oportunidade de visitar esta praça, o Campo das Flores, mais ou menos 2 anos atrás, e tive a oportunidade de verificar que ainda hoje, se lá formos, há pessoas que ainda prestam homenagem a Giordano Bruno, deixando flores na base da sua estátua. Giordano Bruno recusou-se a trair-se a si mesmo. Isto é muito importante, porque uma das coisas que ele diz é que ele não percebe, durante o julgamento, ele diz que não percebe o que é que eles querem que ele diga, o que é que eles querem que ele... que ideias é que eles querem que ele retroceda. Ele diz que isso não é possível, porque se ele negar as suas ideias, ele está-se a negar a si próprio. É isso que ele diz. Portanto, vejam a força desta coerência. 8 anos, quase 8 anos a ser torturado nas condições muito difíceis, e no entanto ele mantém sempre essa coerência interna e esse fogo, e como ele próprio diz, essa defesa inexorável daquilo que ele considerava a sua mãe, a filosofia do amor pela verdade. Portanto, neste sentido, Bruno é sem dúvida um herói, digamos assim. Ao contar esta história, fez-me lembrar um episódio que um filósofo argentino, Jorge Angeli Braga, que foi quem fundou a Nova Acrópole, conta. Jorge Angeli Braga conta que um dia estava a fazer uma conferência
e que falava deste sentido heroico e contava a história do rei espartano Leónidas, que sacrifica a sua vida e de 300 dos seus soldados para defender a passagem de Termópilas. E Jorge Angeli Braga fala do valor deste sentido heroico da vida. E ele conta que no final da conferência, um jornalista levanta-se e diz: mas esse sentido heroico não faz muito sentido, porque não há nada que seja mais valioso do que a vida. Nós devemos sempre valorizar a vida acima de tudo. E então Jorge Angeli Braga pergunta ao jornalista: se Leónidas não tivesse feito o que ele fez, estaria ele hoje ainda vivo? E parece-me uma pergunta interessante para refletirmos um pouco, porque se Leónidas não tivesse feito esse ato heroico, se ele não tivesse se sacrificado para algo que ele considerava superior, mais valioso do que a sua própria vida, ele não teria sido Leónidas. E Jordan Bruno, se não tivesse defendido a sua amada, a sua filosofia, as suas ideias, ele não podia ter sido o Jordan Bruno, não podia ter deixado, estes homens não poderiam ter deixado as pegadas que deixaram. E é verdade que devemos valorizar a vida, obviamente. No entanto, há algo em nós que entra em ressonância quando nós ouvimos estas histórias heroicas, né? Quando nós ouvimos as histórias destes seres humanos que foram capazes de ir para além das suas capacidades, de se superar, de se entregar a algo que os transcende. Há algo em nós que se sente inspirado por isso. E isso parece-me interessante. E no caso de Jordan Bruno é muito evidente. Portanto, estamos a começar a encaixar várias peças do puzzle. Não é? Temos um homem que dedica a sua vida não para ele próprio. Isto está claro, não é? Ele não se casa, ele está constantemente a saltar de cidade em cidade, sempre a encarar a adversidade, o conflito, a guerra aberta, o perigo de morte constantemente para defender as suas ideias. Podemos ou não concordar com aquilo que ele diz, mas só isto já faz dele uma personagem com volume, que merece a pena ser explorado. Jordan Bruno é um homem do seu tempo, ele é um homem renascentista, ele é um homem do Renascimento. E eu quero explorar, abrindo um pouco este tema do Renascimento, e eu quero começar por diferenciar dois significados para a palavra Renascimento. Normalmente, quando nós falamos de Renascimento, nós falamos do quê? Estamos a falar de um período histórico concreto, não é? Que foi o Renascimento da Europa depois de um período de Idade Média. Portanto, um significado de Renascimento é este. O outro, a meu ver, é que o Renascimento é também um elemento que é próprio do desenvolvimento do ser humano. É próprio do eu histórico do ser humano. E também do eu interno do ser humano, o Renascimento. Porque se nós formos ver a história, por exemplo, a história de civilizações muito antigas, como a da China, que temos 3.000 anos de história ininterrupta, e também do Egito, o que nós vemos são períodos de Idade Média que se alternam com períodos de Renascimento. Portanto, há este movimento cíclico da história. Portanto, o Renascimento é, por um lado, o Renascimento que nós conhecemos, mas é, por outro lado, um elemento que é interno ao ser humano. Vejam que, durante o Renascimento histórico, digamos que no século XVI, por exemplo, existiam seres humanos a criarem coisas magníficas, né? Obras de arte incríveis. Ao mesmo tempo, simultaneamente, nós tínhamos conflitos religiosos sanguinários. Portanto, no período histórico do Renascimento, nem todos estavam a participar deste renascimento interno do ser humano. Percebem a ideia? Portanto, o Renascimento é, acima de tudo, algo interno ao ser humano. O Renascimento é um estado de consciência. Acima de tudo. Os filósofos renascentistas são filósofos que olham para o passado com respeito. São filósofos que olham para o passado em busca de sementes vivas que possam trazer para o seu tempo
e que essas sementes vivas, que são de alguma forma, que trazem dentro de si algo atemporal, possam frutificar de acordo com aquilo que são as características do seu próprio tempo. E os filósofos renascentistas fizeram isso. Filósofos como Marcello Ficino, Pico della Mirandola, eles tinham uma quase que veneração pelo passado. Eles consideravam-se a si próprios como herdeiros de uma tradição, de uma árvore de sabedoria que, do seu ponto de vista, vinha de tempos muito antigos. Para os filósofos renascentistas, o passado no qual eles buscavam sabedoria era uma configuração, era composto pelo mundo clássico, pelo mundo greco-romano, mas também pelo mundo persa e pelo mundo egípcio. Isto é muito importante. Já vamos falar um pouco mais depois do hermetismo e da figura de Hermes Trismegisto, de acordo com aquilo que era a sensibilidade do Renascimento. Então, aquilo que os renascentistas buscam, em síntese, é um novo posicionamento na vida. Os filósofos renascentistas buscam um novo homem, uma nova visão do mundo. E eles fazem, como eles não têm uma visão linear da história, para eles a história é cíclica, não é? Então eles não têm problema nenhum em voltar ao passado. Ou seja, para o renascentista, o regresso ao passado é essencial. E para entendermos também a importância que teve este renascimento, eu quero partilhar convosco então a tal imagem. E não sei se conseguem ver ou a imagem está muito pequena. Assim estará melhor? Bom, esta é uma imagem daquilo que é o modelo geocêntrico. E porquê é que eu estou a dizer isto? Para compreendermos aquilo que foi a importância do movimento do Renascimento, é importante retrocedermos àquilo que era a época anterior ao Renascimento, portanto à Idade Média. Então vamos começar com a imagem que eles tinham, que eles tinham do mundo. E isto, obviamente, nós temos que sempre enquadrando Giordano Bruno como um homem do Renascimento. Portanto, estamos a falar do contexto em que ele surge. Portanto, nós temos a Terra como centro do universo. À volta da Terra temos estas 7 esferas, celestes, esferas cristalinas. A última é o firmamento, onde estão todas as estrelas, as tais lamparinas colocadas, luzes colocadas por Deus no firmamento, e fora, mais além do firmamento, temos o empíreo, que é onde está Deus. Por exemplo, Dante Alighieri, na Divina Comédia, ele vai ao empíreo para se encontrar com Deus. Portanto, é muito importante aqui compreendermos que o homem, na Idade Média, está limitado está contido numa visão do mundo que o limita. E não só, digamos que a nível, não só a este nível astronómico, mas também a nível psicológico. Porque o homem da Idade Média não procura a verdade. O homem da Idade Média procura, não tem um amor pela verdade, não busca a verdade. Ele procura argumentos intelectuais para confirmar uma verdade que já foi revelada. Portanto, o homem da Idade Média, um ser humano que nasce na Idade Média, nasce e recebe um software, não é? Recebe um programa que o condiciona. Assim como nós hoje em dia também recebemos o nosso programa e o nosso software que nos condiciona. Não é? Mas neste caso, na Idade Média, este software é baseado na esperança de uma salvação. E esta salvação virá de algo que é externo ao ser humano. Enquanto que aquilo que o Renascimento procura, que está muito relacionado com o humanismo, é que o ser humano conquiste a sua salvação e não que essa salvação venha de algo externo. Portanto, o humanismo é uma corrente muito importante dentro do Renascimento. O humanismo, como o próprio nome indica, coloca
o ser humano no centro. Portanto, o ser humano torna-se a plataforma ou o meio através do qual ele próprio pode compreender o universo. Enquanto que na Idade Média há uma separação entre o homem e a natureza, não é? Porque a natureza é hostil, o homem cria uma mentalidade em que o ser humano não tem a capacidade de participar ativamente na criação da vida à sua volta. Já está tudo definido, já está tudo definido. Com o humanismo, o ser humano passa de um observador passivo para um participante, para um co-criador do universo. E esta ideia é extremamente importante. Vejam que, também um pouco na sequência daquilo que vai ser falado no sábado, no curso de História, há um historiador português que é o... Quer dizer, eu não sei se o professor Paulo vai falar disto ou não, mas o tema está relacionado. Há um historiador português que é o Jaime Cortesão, que ele fala da influência da corrente da filosofia de São Francisco de Assis, da influência da veia humanista dentro das ideias de São Francisco de Assis, no espírito inovador e de protagonismo e de aventura que existe nos descobrimentos portugueses. Portanto, era esta ideia de que o homem pode voltar por si próprio a descobrir, a entrar em contato com a natureza e a descobrir o mundo. Portanto, no Renascimento, o mundo não é digamos que uma atmosfera que pressiona e que oprime o ser humano, não, mas o mundo abre-se como um infinito de possibilidades. E é aqui também que entra e que faz sentido falarmos do hermetismo. Portanto, o hermetismo é extremamente popular para os filósofos renascentistas e, no fundo, quando estamos a falar de hermetismo, estamos a falar daquilo que os filósofos renascentistas consideravam o compêndio, as obras de Hermes Trismegisto. As primeiras obras herméticas chegam à Península Itálica no século XV e chegam às mãos de Cosimo de Medici, que envia imediatamente as obras para Marcello Ficino para que sejam traduzidas. E vejam que Cosimo de Medici, ele diz a Ficino para parar imediatamente de traduzir as obras platónicas e começar logo o mais rápido possível a traduzir as obras herméticas. São feitas mais de 17 ou 19 edições destas obras, ou seja, têm um sucesso e uma propagação e uma divulgação muito grande e influenciam profundamente aquilo que é a filosofia do Renascimento. Vejam, quando nós falamos do Renascimento, nós normalmente associamos à arte. Normalmente é essa a associação direta. Mas o Renascimento vem de uma filosofia. E um dos ramos dessa filosofia é a arte. Mas para compreendermos o Renascimento temos que compreender esta filosofia. E o hermetismo é uma parte muito importante. Portanto, para os filósofos renascentistas, Hermes Trismegisto foi um sábio egípcio que viveu mais ou menos na altura de Moisés, portanto, antes de Pitágoras, antes de Platão, e ele é, digamos que, aquele que transmite aquilo que era a antiga religião dos egípcios. E para Giordano Bruno, que era um filósofo profundamente hermético, a antiga religião egípcia é a religião mais antiga, é a religião, digamos, que está mais aproximada da verdade. E a ideia síntese, em síntese, porque isto seria provavelmente um tema para outra conferência, mas a ideia síntese do hermetismo é tentar que o homem entre em contacto com aquilo que são as realidades íntimas da natureza. Mas não de uma forma passiva, apenas como observador, mas sim de uma forma em que o ser humano descobre essas realidades íntimas através da sua participação
nessas próprias realidades. Portanto, o homem torna-se um operador da natureza, um co-criador da natureza. E o filósofo hermético renascentista é um filósofo que busca a unidade nas coisas, que procura transcender todo o conflito religioso que havia na altura. Isto é muito importante, porque eles almejam criar eles almejam estreitar a relação entre religião e filosofia. Ou seja, que a religião não fosse algo cristalizado, uma superestrutura dogmática que oprimisse o homem, mas que a religião retomasse um sentido filosófico de busca da verdade. Portanto, a religião não deveria, do ponto de vista deles e do ponto de vista de Giordano Bruno, não deveria criar separação entre os homens, mas sim unificar o ser humano, independentemente de todas as suas diferenças externas. Portanto, uma vez mais, o filósofo renascentista hermético procura, acima de tudo, a unidade nas coisas. E isto é muito importante também para entendermos, como já vamos ver a seguir, aquilo que eram as ideias de Giordano Bruno. Este humanismo que volta a colocar o homem como protagonista, com a capacidade de explorar a natureza, abre as portas para aquilo que é chamado a Revolução Científica. Vejam que logo a seguir à morte de Giordano Bruno, no ano de 1600, aparece Galileu, aparece Kepler, aparece também depois Descartes. Portanto, aparecem todos estes filósofos e estes físicos que, também como consequência do ambiente rígido que existia, eles usam a matemática abstrata, que era algo que Giordano Bruno condena, mas eles usam a matemática abstrata como uma forma de poder explorar o mundo sem estarem condicionados pelo dogma religioso. E então começa a haver um novo desenvolvimento, mas um desenvolvimento científico que se vai afastando, cada vez mais progressivamente se vai afastando de uma visão em que o ser humano está incluído na natureza. Vejam que Galileu, o método através do qual ele tenta explicar o universo é a matemática abstrata. E ele diz que o universo segue as leis da matemática. Mas o principal pioneiro, digamos, desta visão, que vai ser uma visão mecanicista da natureza, é Descartes. Não é? Há aquela história conhecida que Descartes, ao dissecar cães vivos, ele diz aos seus alunos que não fiquem muito impressionados com os ganidos dos cães, porque são apenas máquinas. Portanto, enquanto que para os clássicos, os filósofos antigos clássicos, o mundo era, digamos, haviam 3 dimensões, havia o espírito, havia a alma e havia o corpo, para estes novos cientistas deixa de haver alma, há espírito e corpo. Cria-se esta dualidade entre espírito e corpo. Para Descartes, a natureza é uma máquina, não é? Funciona como um relógio e apenas o homem, através da luz da sua razão, consegue fazer esta conexão entre a dimensão física e a dimensão espiritual. Portanto, o homem, digamos, vai se libertando do dogma religioso, vai explorando cientificamente a natureza, mas a meu ver, acaba por ir perdendo algumas componentes também importantes. Depois, no século XIX, surge a teoria da evolução, não é? de Darwin, e é então que Deus deixa de ser necessário. Porque se virmos as coisas do ponto de vista daquela analogia de Deus é o relojoeiro cego, não é? E o que cria a natureza de forma mecânica, ao descobrir-se a teoria da evolução, vê-se que a natureza não é mecânica, não é? Porque as coisas evoluem. Logo, Deus deixa de ser necessário. Portanto, passamos de uma visão clássica de espírito, alma e corpo
para uma visão mecânica da natureza em que só há espírito e corpo, para depois uma visão 100% materialista, em que só existe a dimensão física. Portanto, entra-se no século XX com esta mentalidade e pensa-se também, nesta altura, que agora que o ser humano se livrou da religião, e não se esqueçam que etimologicamente religião significa religar, não é? O homem ao sagrado, que no fundo é aquilo que pretende o homem renascentista. O homem renascentista não pretende inventar algo novo, mas pretende sim religar-se a esta dimensão superior indo ao passado. E o homem, digamos que na altura do positivismo, pensa que agora que se libertou da religião e através de uma visão materialista do mundo vai poder criar o paraíso na Terra, curiosamente, desenvolvendo a tecnologia. Apenas a tecnologia. E, bom, hoje nós podemos ver qual é que é a consequência deste paradigma materialista e eu arrisco-me até a dizer que podemos encontrar alguns paralelos entre esta época em que vivemos agora e a própria época em que vive Giordano Bruno, no sentido em que hoje em dia este paradigma materialista acaba por enquadrar todas as áreas daquilo que é o desenvolvimento do conhecimento humano. No entanto, este próprio paradigma foi criado com base em premissas que foram aceitas, mas não foram demonstradas. Portanto, Descartes, quando avança com o seu dualismo, a sua teoria torna-se aceite e em cima dessa teoria forma-se então uma nova visão do mundo. Mas essa teoria de Descartes, esse dualismo nunca foi demonstrado. No entanto, hoje nós vivemos num paradigma que tem como essa teoria uma premissa, que evoluiu a partir daí. E, portanto, a natureza passa de mecânica para uma natureza que é morta. No entanto, se nós formos analisar desde o ponto de vista da nossa experiência subjetiva, a natureza é morta? Eu acho que se nós formos perguntar à grande maioria das pessoas, nós não vamos dizer que a natureza é morta, que a natureza não tem vida, que a natureza não tem significado, que não tem sentido. A maior parte das pessoas, espontaneamente, a meu ver, posso estar enganado, mas é aquilo que eu acredito, não dirá ou não sente intimamente isso. No entanto, todo o conhecimento humano desenvolve-se dentro dos parâmetros deste paradigma materialista. E vejam que, mesmo a nível da ciência, hoje em dia, existe um movimento, e se forem à internet podem ver movimentos de cientistas que estão precisamente contra o condicionamento que a visão materialista neste momento está a ter sobre a ciência. Isto é um tema que eu tenho seguido e posso dar-vos um exemplo. Há um biólogo chamado Rupert Sheldrake, que é um biólogo conhecido, um homem com obra feita, um biólogo inglês. E há uns anos atrás, ele deu uma conferência, uma TED Talk, acho que todos conhecem a plataforma TED. Ele deu uma TED Talk e nessa TED Talk ele expõe esta visão, digamos que mais dogmática, as limitações do paradigma materialista à ciência. E essa TED Talk foi banida da plataforma TED, foi censurada, porque houve um lobby dentro da comunidade científica que interviu na plataforma TED, porque aquilo era inaceitável pôr em causa esse paradigma. Portanto, isto aconteceu, isto é público, basta procurarem na internet. Houve uma grande comoção online, houve várias pessoas que não ficaram contentes com isso, então eles decidiram voltar atrás e colocaram novamente a conferência do Sheldrake online. A meu ver, este paradigma no qual nós vivemos hoje, tem aqui uma pergunta, qual é o nome do biólogo? É Sheldrake, portanto, Sheldrake. Sheldrake.
Sheldrake. Pronto, acho que a Soraya já colocou aí no TED o link, já colocou no chat o link para a conferência. Podem ver que eles abriram um fórum, eles abriram acho que durante um mês ou um mês e meio um fórum onde as pessoas podiam abertamente debater a questão livremente, mas isto depois da conferência ter sido de facto censurada e banida. Bom, mas aquilo que eu estava a dizer era que este paradigma, a meu ver, está esgotado. Esgotou-se. Já não oferece soluções para aquilo que são os problemas e as necessidades que a humanidade enfrenta neste momento. E é neste sentido que a humanidade precisa de um certo renascimento. E desta forma podemos, por que não, voltar ao passado e tentar entender e tentar ir beber destes filósofos antigos que talvez nos possam inspirar. Ou seja, podemos tentar regressar ao passado para irmos buscar essas tais sementes vivas que podemos adaptar ao mundo de hoje e tentar recriar algo que seja mais adequado àquilo que são as nossas verdadeiras necessidades enquanto seres humanos. E é com esta tónica que vamos então entrar nas ideias de Jordan Bruno. Eu vou fazer aqui a partilha mais uma vez do ecrã. Vamos então entrar, começar a explorar as ideias de Jordan Bruno e vamos começar por aquilo que era o seu entendimento da mecânica interna do universo. E eu baseei-me no seu livro Causa, Princípio e Unidade para esta parte da aula. Então vamos começar com esta citação em que Bruno expõe para si o que é o universo. Ele diz: o universo é uno, infinito e imóvel. Eu digo que a possibilidade absoluta é una, que a ação é una, a forma, a alma é una, a matéria, o corpo é uno, a coisa é una e o ser é uno. O máximo e ótimo é uno. Não pode ser compreendido. Logo, é indeterminável e não limitável. Por conseguinte, é infinito, ilimitado e imóvel. Não tem movimento local, porque não há nada que esteja fora para onde possa mover-se, dado que é o todo. Não se engendra, porque não há outro ser que possa desejar ou antecipar, visto que possui todo o ser. Não é corruptível, porque não há outra coisa na qual se possa transformar, visto que é tudo. Não pode ser diminuído ou aumentado, visto que é uma infinitude à qual nada pode ser retirado ou acrescentado. Portanto, isto é a sua ideia de uno, ou de Deus também, se quisermos. Portanto, estou a tentar passar para o próximo slide. Mas ele não me deixa. Este próximo slide é o mais importante de todos. Aqui está. Pronto. Conseguem ver? Sim, um esquema? Sim, ok. Então, eu selecionei algumas ideias deste modelo de funcionamento interno da mecânica interna do universo. No entanto, eu apresento-vos uma versão simplificada, porque isto, se quiserem explorar em profundidade, está neste livro Causa, Princípio e Unidade, que é um dos tais livros basilares de Jordan Bruno. No entanto, devido à complexidade e devido à limitação de tempo que temos, eu decidi dar-vos esta versão mais simplificada, no entanto, não deixando de fora aquilo que é essencial. Portanto, o uno, que podem ver no topo, é esta ideia daquilo que é tudo aquilo que pode ser. Ou seja, nada existe fora deste uno, é indivisível, e Jordan Bruno até diz no seu diálogo que não vale a pena perder tempo a tentar perceber o que é este uno,
porque nada que existe na natureza, nada que existe no plano manifestado pode sequer chegar a compreender aquilo que é este uno. Para explicar esta ideia, Giordano Bruno faz uma analogia. Ele diz que o uno está para o todo, portanto, o todo é já a natureza manifestada. Todo implica que existem partes, não é? Portanto, o todo já é o todo é o uno, mas é a expressão do uno dinâmica, em movimento, manifestada em partes. E ele diz que o uno está para o todo, assim como um escultor está para a sua escultura. Porque nós podemos entrar em contacto com uma escultura, podemos observar as diferentes partes da escultura, mas através da escultura nós nunca podemos compreender aquilo que é a essência absoluta do escultor. Portanto, a compreensão do uno é inacessível. Apenas se pode compreender o uno através dos vestígios que este deixa no todo. E este todo, por sua vez, é composto por duas substâncias. Okay? E aqui faço a ressalva que estou a simplificar, para ser mais simples de entender, porque lá está, estamos num contacto superficial. Mas este uno está dividido em duas substâncias. E estas duas substâncias são o intelecto universal e a matéria universal. E estas duas substâncias são as duas infinitas e absolutas. Simultaneamente, o que é interessante pensar, porque elas são, digamos, dois aspectos da mesma unidade. Porque se elas são ambas infinitas e absolutas, não podem haver duas coisas infinitas e absolutas. Portanto, é um pouco paradoxal. E a matéria universal não é a matéria como nós a concebemos. É uma coisa completamente diferente. A matéria universal é uma espécie de substrato onde existe tudo aquilo que pode vir a ser em potencial. A matéria universal é infinita, não é criada e não pode ser dividida. Mas é a partir desta matéria universal que surgem todas as formas que vão animar a matéria. E a matéria, por sua vez, está dividida em inteligível. A matéria inteligível é a matéria que não tem forma, e a matéria sensível é a matéria que adquire forma. Para Giordano Bruno, a imagem, por exemplo, dos neoplatónicos e de Platão, a forma anima a matéria. Portanto, a forma não é o mesmo que matéria, a forma não pertence à matéria, a forma precede a matéria, a forma existe independentemente da matéria sensível. Que, digamos, é esta matéria que nós possamos mais é o conceito de matéria sensível, é o conceito de matéria mais aproximado daquilo que nós concebemos como matéria. Portanto, esta matéria universal é este substrato, é como um oceano de potencialidade. É como, se quisermos, por exemplo, na mitologia, em muitas mitologias, mas agora ocorre-me na mitologia nórdica, é o poço de Ur, de onde nasce Yggdrasil, a árvore da vida. Portanto, são estas águas, este caos primordial, estas águas escuras, indefinidas, sem dimensão, que não é possível limitar, de onde então se manifesta tudo aquilo que existe. E a matéria universal é uma substância receptiva. Pelo outro lado, temos a outra substância que é o intelecto universal, que é o princípio ativo. Portanto, o intelecto universal é, digamos que, é a luz que preenche, é a luz que edifica o universo. Giordano Bruno diz que ele diz que o intelecto universal está para todas as coisas que existem, assim como o nosso intelecto está para as representações mentais que fazemos das coisas que existem.
Vou repetir. Ele diz que o intelecto universal está para as coisas que existem, assim como as nossas representações, assim como o nosso intelecto está para as representações mentais que nós fazemos das coisas que existem. Este intelecto universal, quando está presente, edifica, não é? Quando está presente, faz com que a natureza se construa, se eleve, se renasce, mas também quando não está presente, há o movimento contrário, há o caos, há a desarmonia. Este intelecto universal não participa na criação das coisas, mas não deixa de estar presente. E o que é que isto significa? Bom, uma analogia para perceber isto. Imaginem, e atenção que isto é uma analogia, imaginem o próprio processo de reprodução dos seres humanos. Quando há a fecundação, e se considerarmos o homem simbolicamente como o elemento ativo e a mulher simbolicamente como o elemento receptivo, quando há a fecundação, o espermatozoide fecunda o óvulo, o princípio ativo retira-se e não participa na gestação do feto. Isso tudo acontece no contexto do princípio receptivo. No entanto, o princípio ativo não deixa de estar presente, porque o espermatozoide leva o seu material genético que, por sua vez, não deixa de estar presente na formação, mas não participa. Portanto, é um pouco esta a ideia. E então, estas duas substâncias conjugam-se então para criar tudo na natureza. Portanto, toda a natureza, que por sua vez está composta, está disposta em diferentes níveis de existência. Portanto, para Giordano Bruno, eu coloquei aqui 7 degraus, porque em várias tradições, como a egípcia e a hindu, esta chave septenária é muito importante para descrever, digamos, os diferentes graus de existência da natureza, apesar de que Giordano Bruno, daquilo que eu pude estudar e investigar, não fala do número 7. No entanto, para ele está clara a ideia de que a natureza, tal como nós a vemos, como conjugação destas duas substâncias, a natureza desenvolve-se de uma forma hierárquica, como uma escada, com diferentes graus de aperfeiçoamento, diferentes níveis de consciência e de existência. Por exemplo, ele diz que os ossos e os dentes do ser humano existem no mesmo nível estão no mesmo nível de existência que as pedras, portanto o nível mineral. Depois haverá o vegetal. E depois ele diz que um homem e um leão têm uma mesma natureza animal em comum. No entanto, o homem tem algo, o homem existe também noutra dimensão que os animais não existem. Mas ele vai ainda mais além. Ele diz que acima do nível o nível de existência do ser humano não é o último. Acima ainda existem mais, às quais o ser humano não tem capacidade de aceder. E ele diz que estes seres mais desenvolvidos, mais perfeitos, os corpos astrais, os corpos astrais, está-me a faltar a palavra, os astros, as estrelas, os sóis, os planetas, são, digamos que, os corpos físicos destes seres que são muito mais desenvolvidos. E que o ser humano não consegue compreender. Pode entrar em contato com estas forças, mas não consegue, o intelecto do ser humano não consegue chegar, não consegue penetrar, não consegue compreender o que são estas consciências. É o mesmo que uma formiga tentar perceber aquilo que é o processo intelectual do ser humano. Não tem parâmetros. Está num nível de existência e de evolução completamente diferente. Então, há algo aqui muito importante, que é: não existe nada no universo, em todos estes níveis de existência, que não seja consequência do jogo, da combinação destas duas substâncias. Portanto, o todo
está em tudo. E isto é uma máxima hermética. Não é? E esta ideia é também muito importante para entender que existe um diálogo de correspondências entre estes diferentes níveis de existência. Então, da mesma forma que a natureza se manifesta do mais perfeito para aquilo que é mais, digamos, que ainda está por aperfeiçoar, ou seja, há essa via aberta de que vai do uno ao manifestado, também se pode fazer um movimento contrário. E todo o universo se desenvolve em transformação, em mudança, para que isso aconteça. Portanto, Giordano Bruno diz que o uno tem todo o ser e todas as formas de ser. Mas as coisas da natureza têm todo o ser, mas não têm todas as formas de ser. E que a mudança, a transformação acontece na natureza, a mudança e a transformação buscam novas formas de ser que sejam mais perfeitas. Novas formas de ser onde o divino, onde o intelecto universal se manifeste cada vez mais, de forma cada vez mais explícita. Ou seja, o uno está presente em tudo, em todos os níveis de existência, mas manifesta-se de forma diferente. De graus menos perfeitos para graus mais perfeitos. E todo o universo dirige-se, a finalidade do universo é que tudo aquilo que possa existir passe efetivamente a existir. A finalidade do universo é que a potência se transforme em ato. Porque o uno é puro ato, é pura ação. Não existe potência, porque está tudo manifestado em união. Portanto, toda a finalidade e o movimento do universo é esse regresso ao uno. Passar da potência, daquilo que pode existir, para a ação, para o ato. E a magia, para Giordano Bruno, ou como eles chamavam magia, não era no sentido que nós conhecemos hoje como, digamos, ilusionismo. A magia era a magna ciência. O objetivo da magia era fazer esta comunicação vertical entre estes diferentes níveis de consciência. Ou seja, era fazer influir estas influências dos níveis superiores nos níveis inferiores. E que, através disto, o ser humano poderia desenvolver, à luz do seu intelecto, podia desenvolver aquilo que os orientais antigos chamavam em sânscrito de buddhi, esta luz pura intelectual que tem a capacidade de penetrar na própria alma humana e entrar em contacto com estas dimensões mais elevadas do ser. Bom, mas aquilo que eu quero explicar no próximo slide, no fundo, é apesar de Giordano Bruno não ver daquilo que eu pude investigar, mas eu não li toda a sua obra, mas ele não faz esta divisão, digamos que setenária, ele divide o mundo que o ser humano pode subjetivamente experienciar em três dimensões. E vou tentando explicar à medida que a transição ocorre ou não, para o próximo slide. Mas as três dimensões são uma dimensão celeste, que é a superior, que é a esfera superior, uma dimensão intermédia, aqui está, uma dimensão celeste, uma dimensão moral intermédia, ou psicológica, e a dimensão física. Então, para Giordano Bruno, a dimensão moral ou psicológica é extremamente importante. Muitos, por exemplo, o seu livro dos heróicos furores, que já vamos ver a seguir, é de alguma forma também um livro de filosofia moral. E é uma dimensão conhecida como a dimensão psicológica. E Giordano Bruno diz que para o ser humano conseguir penetrar nesta dimensão e para conseguir entrar em contato com estas
dimensões superiores, ele tem que se harmonizar psicologicamente. E pode fazê-lo através da prática da virtude, através de entrar em ressonância com a virtude. Porque para ele, para Jordan Bruno, a virtude, ou digamos que a vida moral, não é algo que é criado pelo ser humano, não é algo intelectual. A virtude é um reflexo de leis, as virtudes são reflexos de leis que vêm desse mundo celeste. Portanto, o ser humano, ao manifestar essas virtudes na vida material, no físico, que no fundo é a essência da vida heroica, é a capacidade de manifestar a vida moral harmonizada que se tenta aperfeiçoar no mundo físico. E lembrei-me agora de uma citação que foge um pouco do ambiente em que estamos, mas parece muito interessante. É Lao Tse, um filósofo chinês muito importante, que diz que as sombras manifestam-se na Terra quando o ser humano se torna opaco. Ou seja, quando esta dimensão intermédia, digamos que moral psicológica, deixa de estar harmonizada, deixa de estar em contacto com a luz que a pode purificar, então o caos instala-se no mundo físico. Outra forma através do qual Giordano Bruno desenvolve para que o ser humano possa harmonizar a sua psique é precisamente o seu sistema mnemónico, ou seja, o seu sistema de memória. Mais uma vez estou a tentar passar o slide. Ok. Conseguem ver uma imagem num quadrado negro? Ok. Portanto, eu não vou entrar muito aprofundadamente no seu sistema de memória, mas quero só vos deixar a ideia base. Também porque já estamos avançados no tempo, já me estou a ultrapassar um pouco aquilo que era a proposta. No entanto, o sistema de memória de Giordano Bruno tem como objetivo harmonizar esta dimensão intermédia, harmonizar e purificar a psique humana. O seu sistema de memória trabalha, este método trabalha com a memória e com a imaginação. E o objetivo é, através da imaginação, que é a faculdade interna do ser humano, através do qual o ser humano pode entrar em contato com estas dimensões superiores, através da imaginação o ser humano capta estas imagens que vêm destas dimensões celestes e consegue de alguma forma fazer estas imagens refletir no espelho da natureza que é a dimensão mental. Portanto, o ser humano deve entrar em contacto com estas imagens através da imaginação e fixar estas imagens na sua memória. E ao fazê-lo, consegue vincular-se a digamos que estes influxos destas dimensões superiores. Esta é, de uma forma muito simples e sintética, a base do seu sistema mnemónico, mas claro que isto complexifica-se bastante. Ainda outra forma, outro aspecto muito importante da vida moral, e eu estou a tentar passar o slide, é o amor. Portanto, o amor, para Giordano Bruno, é muito diferente daquilo que nós hoje correntemente chamamos de amor. Portanto, o amor é como o amor para Giordano Bruno, quase que à maneira socrática, é uma ideia viva, é um ser vivo. É um daimon que tem a capacidade de fazer esta ponte, tem capacidade de criar esta comunicação vertical entre os diferentes, digamos, graus de existência. E o ser humano, quando está apaixonado, quando sente amor pela vida, pelo universo, é precisamente quando ele consegue despertar o seu eu heroico. Então, na sua obra, Os Heróicos Furores, que é uma obra muito interessante,
em que esta ideia de amor tem um papel central, em que Giordano Bruno faz uma gigantesca metáfora entre o amor que um cavaleiro pode sentir por uma dama e o amor que o herói sente pelo universo, e desenvolve as suas ideias dentro desta metáfora. Então ele diz: o amor infunde um ardor heróico na alma, fazendo que queira emular as virtudes e grandeza pelo desejo de ser digno da coisa amada. Portanto, o ser humano, quando ama o universo, e aqui o amor é no sentido de algo que vincula, que cria uma ponte, mas uma ponte que transcende infinitamente o intelectual. O ser humano, quando ama o universo, quando entra, para poder entrar em contato e compreender o universo, tem que amar. E quando ama o universo, quer fazer aquilo que a coisa amada, neste caso o próprio universo, pretende que ele faça. Que é este movimento de se aperfeiçoar, de emular as virtudes e a grandeza. Portanto, sentir este amor, este fogo, pela própria vida, pelo próprio universo, é a condição necessária para poder haver digamos, este desabrochar da alma. Depois ele diz: o principal ensinamento que dá o amor à alma é que contemple na sombra, quando não for possível no espelho, a divina formosura, e que, assim como os pretendentes de Penélope, que se entretenha com as aias quando não lhe seja permitido falar com a senhora. Portanto, o amor ensina que a alma deve contemplar na sombra, quando não for possível no espelho. E aqui o que é a sombra e o que é o espelho? A sombra interpreta como o físico, o mundo físico, não é? Corpóreo. E o espelho como a mente, como aquela dimensão intermédia. Não é? A mente como espelho, que tanto pode estar virada para baixo, para o mundo dos sentidos, como pode estar virada para cima, para o mundo celeste. Portanto, que o homem, quando não consegue contemplar na mente, que contemple na sombra a divina formosura, a beleza. Assim como Penélope, que é a mulher assim como os pretendentes de Penélope, a mulher de Ulisses, que se entretém, ou seja, que se o ser humano não consegue entrar em contacto com o arquétipo puro, com a beleza pura, com a perfeição, que procure essa perfeição, procure ver essa beleza, procure ver os vestígios dessa perfeição no mundo manifestado. E que isso é um ensinamento que o amor lhe dá. Porque, ou seja, o amor une o ser humano a tudo o que existe. E a terceira citação, já finalizando: não é necessário que o nosso intelecto possa compreendê-lo. Basta que no estado em que se encontra o amante, esteja presente ante ele a divina beleza estendendo-se por todo o horizonte da sua visão. Ou seja, o homem não tem que compreender isto intelectualmente, porque a sua razão não é suficiente. O homem não consegue compreender o infinito, não consegue chegar lá, mas também não necessita de o fazer, porque o amor que lhe causa esta necessidade de procurar, de penetrar no universo, é um fim em si mesmo. A felicidade pode ser encontrada na própria procura por este infinito, mesmo que não se alcance. Portanto, estas ideias e muitas outras estão presentes nesta obra dos Heróicos Furores. Bom, queria passar para o próximo slide. Ok. Já em modo de conclusão, queria só partilhar algumas últimas ideias com todos. O meu objetivo com esta aula não foi de maneira nenhuma dizer que as ideias de Giordano Bruno são verdadeiras ou falsas, mas simplesmente expô-las, divulgá-las, promover um contacto, ainda que superficial, mas que possa de alguma forma despertar talvez algum interesse para que talvez possam
no futuro explorar um pouco mais e também chamar a atenção para a ideia de que eu acho que esta é uma das grandes mensagens da vida de Giordano Bruno, que é, face a circunstâncias muito adversas, o ser humano não se deve acomodar. O ser humano não se deve resignar a condições, a sistemas de ideias, a condicionamentos que são insuficientes, que são hostis. E que, independentemente das circunstâncias, o que nos diz Giordano Bruno é que nós temos, devido à nossa própria natureza enquanto seres humanos, nós temos a capacidade inata, intrínseca, de nos volvermos para esse mistério que é o universo e através das nossas próprias capacidades, através da nossa própria autossuficiência, através da nossa própria entusiasmo interno de nos vincularmos, de conhecermos, de entrarmos em contacto com as realidades internas do universo, podermos florescer enquanto seres humanos a nível individual e também a nível coletivo. Este é o renascimento que Giordano Bruno quis trazer com as suas ideias, foi a reforma que ele quis implementar e alguns poderão dizer que ele não foi capaz de o fazer, no entanto, a mim parece-me que Giordano Bruno ainda não disse a sua última palavra, porque parece-me que ele foi um homem verdadeiramente um visionário, foi um homem que as suas ideias não eram para o seu tempo histórico e talvez, porque não, hoje poderemos, não dizendo que são verdadeiras, mas porque não, poderemos voltar a estas ideias e tentar encontrar dentro delas pontes, portas que nos possam talvez abrir os nossos horizontes para outras perspectivas.